lá no nossa... Gente, e outra coisa também, aproveitando, quem não se inscreveu no canal, se inscreva lá. Tem uma playlist só da turma de vocês. Eu acho que fica mais fácil para vocês reverem as lives. Você clica lá na playlist, vai abrir todas as nossas lives. Enfim, é um negócio para ajudar. Bom, o Pierre Bourdieu, enfim, passando aqui a apresentação dele, professor, sensacional. Agora, ele vai trabalhar com a ideia de campo e hábito. Ele vai entender o seguinte: primeiro, o campo é uma demarcação, mas não é uma demarcação física, e sim uma demarcação de atividades sociais. Imaginemos, por exemplo, o futebol. Aqui, enfim, eu acho que aqui, não sei, hein? Eu acho que vocês são tão fãs de futebol quanto eu, mas que não gosto nada, pra falar a verdade. Mas num campo de futebol, gente, você tem... me corrijam se eu estou errado, mas 11 jogadores de cada lado, mais o goleiro. Eu não sei se são 11 contando com o goleiro. Você tem o juiz, você tem o técnico, você tem reserva, você tem massagista, você tem médico. Mas agora eu pergunto para vocês, gente, por que essas pessoas estão lá? Imaginem uma partida de futebol. Sei lá, o Corinthians sei lá, e um outro time qualquer, Liverpool. Por que essas pessoas estão lá? Por que essas pessoas usam uniforme? Por que essas pessoas correm atrás de uma bola? Por que tem um juiz? Na opinião de vocês, gente, o que esses caras tentem se imaginar, e a psicologia é muito isso, nós tentarmos nos colocar no lugar do outro. O que o Neymar quer? O que o Messi quer? Se vocês fossem, né, essas pessoas, o que motivaria vocês? Poder, dinheiro, poder, dinheiro, poder, dinheiro. Poder, dinheiro. Mas que poder? Por exemplo, o Neymar. Vamos focar em um em específico. Qual a profissão dele? Ele joga bola, ele tem uma carreira artística também. Como que o futebol ajuda ele, gente? Na verdade, professor, eu acredito que o sonho de toda criança, né? Eu acredito que todo menino sonha ser jogador de futebol. Acredito eu acho que pelo deslumbre, é mais pelo deslumbre de fama, dinheiro, carros. Eu acho que acaba o futebol em si, o objetivo do esporte em si, eu acho que acaba ficando mais em segundo plano, porque você vê grandes jogadores que tiveram grandes destaques e de repente no meio do caminho eles param, eles não dão continuidade. Eu vejo isso muito com jogadores brasileiros, né? Quando você fala de jogadores internacionais, como Messi, Cristiano Ronaldo, você já percebe que é uma cultura diferente. Eu vejo que há um esforço maior, eles se destacam mais. E quando você vê assim, o brasileiro, ele é mais difícil, porque eu acho que ele vem com essa cultura exatamente disso, do deslumbre, do poder, de se aparecer, e aí você vai ver que a maioria são jogadores de classe inferior, assim, que daí chegam lá e eles não sabem o que fazer com tudo aquilo. Aí se envolve com drogas, com mulheres, e dá essa monte de confusão. Eu acho que é bem cultural, assim, eu acho que é muito o que é desenvolvido para eles, o que eles querem mesmo, falta, muitas às vezes param até de estudar, não terminam, então eu vejo que é muito cultural e aí acaba o futebol sendo o último das coisas que o objetivo menor, assim, eu acredito nisso, né, pelo que eu vejo. Legal. Daniela, eu vou conversar com você aqui agora, tá legal? É isso. Agora eu pergunto, Daniele, dá para todos os jogadores serem o Neymar? Porque um ponto o futebol ele tá em todo lugar. Aqui no meu condomínio, por exemplo, tem um time.
enfim, e eles são bem pobres, por sinal. Eu pergunto, tem espaço para todos virarem o Neymar, todos serem o rockstar, por assim dizer, do futebol? Olha, professor, eu acredito que tem, depende, eu acredito que sim, porque o que vai ali mandar é o que ele joga, né? O Neymar se destaca pelo jeito que ele joga. Aí eu acredito que sim, porque é o que manda. Não vamos denegrir totalmente o Neymar, né? Apesar de tudo Não, isso, tô eu falando acho bem. que eu acho sim que ele joga bem. O problema é tudo que envolve, né, professor? O quem vai investir mais. Eu lembro que o Santos ele é muito conhecido. Eu não sou perita em futebol, tá, professor? Nem Mas eu. é o que a gente vê. Mas eu lembro que o Santos tinha aquele Robinho, que jogava-se muito bem, destacou-se muito no Santos, daí quando chegam nos times grandes, eles não evoluem, não sei se falta incentivo, eu não sei se falta. O que falta para eles, mas eles começam bem, em algum momento eles se perdem. Então, eu acho que todo mundo pode ser um Neymar, se tiver um futebol, mas eu acho que é oportunidades, eu acho que é uma questão também de oportunidade também. A Márcia já falou aqui da sorte. Bom, então a gente concorda. Vamos tentar colocar alguns lances. O futebol aqui é um exemplo só. Primeiro, é uma competição. Aqueles 22 que estão em campo, eles estão competindo um time contra o outro, mas eles estão individualmente, cada um competindo pelo maior status possível. Por exemplo, o título de melhor jogador do ano é dado para uma única pessoa. Né? Mesmo que você esteja ali num time com vários astros, você está competindo também com esses caras. Você compete com os caras do outro time e você compete também com os caras do mesmo time. Eu imagino que hoje, contemporaneamente, o grande forte do futebol digo, da renda, né, dos atletas, derive mais do marketing, imagino eu, do que dos salários. Então, para isso, esses caras têm que se destacar. E a gente pode dizer o seguinte, é um esporte competitivo. Eu também não sou perito em futebol e eu sou o que foge à regra da Daniela. Eu nunca sonhei com isso, porque eu nunca fui bom também em esporte. Mas aqui eu tenho um exemplo de um campo. Eu tenho várias pessoas, né, tirando os jogadores. Além dos jogadores, eu tenho também os técnicos. Cada um desses, ele está perseguindo para si objetivos, seja fama, seja dinheiro, seja poder, mas é uma competição tanto entre times como também dentro do mesmo time. Como se fosse uma empresa também. Dentro de uma empresa, nós competimos contra as outras empresas, mas nós competimos também contra os funcionários que estão ali nessa empresa. E muitas vezes, aliás, eu estou escrevendo um livro sobre isso na pós-graduação. Muitas vezes, dentro do cenário empresarial, por exemplo, ela vai para o jogo sujo, como, por exemplo, a prática de assédio moral, de mobbing. Você tem ali um cara que está se destacando demais, você acaba minando ele. Nós podemos dizer que o conceito de campo ele vai se referir a um segmento de atividade social. E existem muitos. A gente pode imaginar, por exemplo, no campo da música. Você tem o campo do rock, do samba, do funk, sei lá, do axé, da música eletrônica. Agora, Daniele, não fuja, não. Imagine que eu, professor Tiago, quero abandonar o meu atual campo, que é o campo acadêmico, e quero me tornar um jogador de futebol. O que eu deveria fazer, na sua opinião, para me tornar um jogador de futebol? E não vale dizer nascer de novo, porque eu já estou velho, senão eu decopo da média, viu? Professor, acho que não. Não, professor, não larga a carreira acadêmica. Continua sendo professor. Eu acho que até porque, então vamos falar, né? Hoje, vamos pegar hoje você fala assim, eu vou largar a carreira de professor, de acadêmico, né? E vou fazer o seu jogador de futebol. Eu já ia dizer, nem vá, professor, porque começa com os jovens. Ia ser muito competitivo, não ia dar certo.
Mas eu acredito que tem que começar cedo, né? Tem que ser uma carreira. Aí você poderia até tentar, professor, mas acho que na primeira semana você ia desistir. Gente, vou fazer 18 anos ainda, gente. Não fiz nem o juramento lá do exército lá. Mas vamos imaginar. Imagine eu hoje, né? Tenho esse sonho. Suponha que eu descobri que eu tenho, sei lá, um cancro no cérebro, vou morrer daqui 5 anos e eu quero realizar um sonho. Quero me tornar um jogador de futebol. Por onde eu começo? Por onde vocês começariam, se vocês fossem eu? Sejam sinceros, hein? Daniele é a minha parceira aqui. O pessoal não tá falando muito, né, professor? Aí só eu vou ficar falando. Então eu vou ser sim, professor. Acho que a primeira coisa seria procurar um técnico, né, um time de futebol, né, e começar a fazer os treinamentos, né, lá fazer a classificação, né, enfim, começar a fazer o tratamento, condicionamento físico, enfim, e começar a jogar bola. Acho que essa seria a primeira fase, né. Aí depois ia ver se realmente, com muita disciplina e determinação, se ia dar continuidade ou não. Então vou seguir todos os passos. Vou procurar um técnico, vou começar a fazer musculação e aeróbio, exercícios. Eu sei que eu estou super em forma, mas não custa ficar um pouquinho mais em forma, né? Vou fazer dieta, uma dieta muito severa para a gente chegar enfim, para atender todas as demandas dessa profissão. Vou treinar bastante. Eu vou colocar mais passos aqui. A Márcia colocou mudar a rotina. Mudar a rotina. O jogador de futebol tem que ficar famoso, né? Então eu vou criar conta no Instagram, eu vou contratar um assessor de imprensa, vou começar a frequentar lugares que são frequentados pelos jogadores de futebol, vou me envolver em alguma polêmica, sei lá, brigar com algum jogador, alguma discórdia, etc, etc. Enfim, acho que não vai dar certo. Essa que é a verdade. Acho que não vai dar certo. Mas esse é um caminho, né? E aqui, enfim, é que eu acabei invertendo a ordem, mas o ponto é, o futebol, ele é um campo. Não estou falando o campo de futebol, mas um campo de disputas, né? A partir do momento que eu me proponho a ser o melhor jogador de futebol do mundo, eu creio que eu estou competindo com mais de 5 milhões de pessoas. É uma competição, né? Existem jogadores de futebol em todo o mundo e cada um deles, para se sair bem nessa competição, dentro desse campo, eles têm que adotar um hábitos. Hábitos. O que é um hábitos? É um ajuste que o indivíduo faz para se destacar dentro de um campo, é uma chave de acesso a um determinado campo. Agora, Daniele, vamos supor, vamos fazer o caminho contrário. Vamos supor que eu já sou jogador de futebol e eu quero largar o futebol para iniciar a carreira acadêmica. O que eu deveria fazer? Ai, professor. Então, a primeira coisa seria, né? Concurso vestibular, escolher um curso, né? Escolher um curso, fazer o vestibular. A minha vida, escreveu estudar aqui. Ah, não, né? Estudar, né? Professor. Seria, né, então, fazer um curso vestibular, escolher um curso acadêmico e começar a carreira, né? Depende do curso que você escolher. E é isso que o professor falou. Vai ter que mudar toda a rotina, todo o hábito, porque daí vai ter que ter aquele hábito de treino, ele vai ter que ser transferido para o hábito do estudo. Né? Vai ter que estar ali estudando todo dia. São muitos passos. Primeiro, eu acho que eu vou contar a minha própria carreira de alguma forma, porque a mudança de hábitos, isso que eu falo de hábito, é muito, como que eu posso dizer? São coisas até muito subjetivas, como, por exemplo, a forma de falar, a forma de se vestir, são coisas ali que estão intrínsecas, né? Quando eu fui fazer o curso de ciência política, eu tinha uma ideia de que a faculdade era como aquele filme American Pie,
sabe? Festas, fraternidades. E qual foi a surpresa quando eu cheguei na faculdade? Não era assim, né? Ainda mais no meu curso. E eu era o mais jovem do curso, um curso ali formado só por pessoas muito mais velhas do que eu, e eu comecei a me sentir totalmente inseguro. A minha roupa não condizia com aquele lugar, o meu visual, minha forma de falar, mas as coisas foram mudando que eu nem percebi. A camiseta regata, ela virou camiseta social, e aí Man se transformou, olá, meu caro, o, vários passos. Grupo de pesquisa, formação de rede de colegas acadêmicos, nesse caso, publicações, posteriormente, o desenvolvimento de interesses epistemológicos, aí depois veio especialização, doutorado, pós-doutorado, participação em congressos, publicações de livros, rotina de pesquisa. Uma rotina de pesquisa, ela não é, eu vou pesquisar um dia e eu paro. Não, é meio que pesquisar todos os dias. Perceba aqui que é uma roupa, né, que você coloca. Então, tanto para eu ser o jogador de futebol, tanto para eu ser o acadêmico, eu tenho que adotar um hábitos. E dentro dessa leitura, o campo ele vai ser qualificado como todo tipo de sistema, né? Como todo tipo de setor específico de atividade social, como, por exemplo, o campo da arte, o sistema educacional, né, que é onde eu me encontro, os meios de comunicação de massa, mercado imobiliário, ou ainda a denominações religiosas. Vamos fazer aqui um último, Daniele, um último, me ajuda. Suponha que eu era jogador de futebol, larguei tudo para a carreira acadêmica, e agora eu não me encontrei na carreira acadêmica e eu quero me tornar um cantor de funk. Por onde eu deveria começar? E deveria começar por uma consulta psicológica, professor. Primeira coisa, não achou numa coisa, não achou na outra, vamos descobrir o problema, professor. Vamos descobrir aonde que está a raiz do problema, porque não é possível. Gente, mas é um sonho, gente. Eu quero me tornar um funkeiro. É só você perguntar, né, Thiago? Canta uma música de funk, eu não sei nenhuma, mas eu quero começar no funk, Daniele. Vai ter que mudança de tudo, né, professor? Vai ter que mudar o jeito de se vestir, o modo de falar, vai ter que entrar na gíria do funk, vai ter que frequentar pancadão para saber como que funciona, como que dança, como que tal. Eu acho que a voz vai ser o menos, né? Porque essas músicas de funk, a voz é o que menos importa. Eu acho que não precisa, né? Não, voz e letra de música é o que menos importa, né, nessas coisas aí. E realmente, criar contas sociais, redes sociais, fazer polêmicas, se envolver em polêmicas, né? Porque o que chama muita atenção é isso, né? Às vezes você nunca ouviu falar no ser humano lá que canta funk, que canta não sei das quantas lá, mas bastou ele se envolver, e até os próprios empresários fazem isso, né? Eles fazem o próprio artista se envolver em polêmica para estar em destaque na mídia, né? Eu acho que seria esse caminho, professor. Estão me apoiando aqui, surreal já. O MC Thiaguinho, será que pega? Não, professor, Thiaguinho é mais coisa de pagodeiro. Não, Tinha que ser Thiagão, alguma coisa assim. MC Thiagão da União Andrade. Vai ser o meu. Nossa! Ia ser o teu nome artístico. Vamos lá, hoje eu vou, daqui a pouco, eu vou gravar um lance com o pessoal da Universidade de Coimbra, e depois eu vou sair, eu vou gravar uma videoaula numa outra faculdade. Então eu tô enfim, não parece, mas eu tô vestido aqui embaixo. Eu tô com um sapato, eu tô com uma calça de camurça social, tô com uma camisa, vou pôr uma gravata e depois vou pôr também um terno. Eu pergunto, essa roupa bem adequada, ela faz parte do hábitos acadêmico, que é o campo onde eu sou inserido.
Se eu fosse me tornar um funkeiro, o que eu deveria mudar na minha roupa? Será que se eu for pro show assim, vou fazer sucesso lá no funk com meu sapato marrom, com a minha calça de camurça social, com a minha gravata? O que vocês acham? Como eu poderia alterar o meu visual para me adequar melhor ao funk? É com você, Daniel. Tô vendo, professor. Os Só tem colegas não estão querendo participar. Só tem eu hoje. Só Cadê tem. os colegas dessa turma? Eu já cansei de chamar, já. Agora peguei você para Cristo. Ó, cordão de ouro. Gente, mas vocês sabem o preço do ouro? Tá acho que R$ 400 uma grama. Como que eu vou fazer um cordão inteiro? Mas vamos supor, um cordão de ouro aqui. Não, Que mais? professor, a primeira coisa você vai ter que ir na 25 de março no Rio de Janeiro, 25 de março em São Paulo, aí você vai achar cordão falsificado, tudo falsificado, aí a camisa, aí essas coisaradas todas aí. Se for no Rio de Janeiro, eu não sei o nome do lugar lá que tem lá, mas tem uma, como se fosse 25 de março no Rio de Janeiro também tem. É ter que fazer alguma coisa aí. Aí se espelhar nesse. Ia ter que colocar uns meião, uns tênis assim, porque daí como não pode investir muito, né, professor? Porque tudo é muito caro, até ficar famoso, ia ter que falar para 25 de março. É verdade, pro professor não dá para... Ó, mandaram aqui, ó, bigodinho fino, cabelinho na régua, tem que fazer risquinho na sobrancelha. Eu tenho um natural aqui no acidente que eu tive, uma ponto de lágrima no rosto, ponto de lágrima, tipo uma tatuagem, assim, boné, umas tatu eu tenho, hein? Tatu já tá mais fácil. O cabelinho na régua, bigode fino, óculos espelhado, boné, óculos Juliette, tatuagem de beijo, de favelado, descolorir o cabelo, uma tatu de beijo no pescoço, por uma aqui. Então, o sapato, gente, eu vou ter que trocar, né? Vai ser um tênis, imagino colorido. A calça eu vou ter que trocar por uma bermuda de praia, o Vinícius está falando aqui. E a camisa, como ela é? Ela é de seda, de cetim, Vai ter que ser aquelas camisas de jogador de basquete, professor. Como chama aquilo? São jerseys. Isso, aquelas que ainda que tem o nome escrito de time também, né? Lakers e tal, essas coisas assim. Legal. Eu gosto do. Como chama? Como que eu falo que gosto do time? Não lembro o nome. Enfim, esqueci o nome do time que eu gosto. Camisa qualquer, uma que não combine com nada. Ana Elise falou sem camisa. Putz, mas eu acho que não dá, não, com esse shape aqui. Sem camisa, eu vou ter que fazer o malhar lá antes. Não precisa de camisa ou camiseta falsificada. Ok, ó, perceba, gente, que a gente trocou tudo, né? Eu tive que trocar o meu sapato, a minha meia, a minha bermuda, a minha camiseta, as minhas tatuagens, o meu cabelo, o meu bigode. Imagino que vou ter que trocar também a minha forma de falar, vou ter que adicionar gírias ao repertório, vou ter que criar contas, vou ter que formar um hall de amizade, e isso enfim, eu expliquei aqui 300 páginas de Bourdieu só com essa historinha. Relógio do Faustão, isso é o hábito, né? A partir do momento que eu topo entrar num campo, como por exemplo o campo do funk, o que me motiva é conquistar os capitais, é conquistar as coisas que estão em disputa nesse campo. E não dá para todos serem o melhor funkeiro do mundo, o mais famoso de todos. Então, consequentemente, eu vou ter que adotar um padrão, né, que é o hábitos, e a partir desse hábitos eu consigo competir com os demais. Eu vou ler aqui uma breve citação para vocês do Pierre Bourdieu. Ele diz o seguinte, que o hábitos ele é um instrumento que permite dar conta de estratégias e razões, sem falar propriamente de práticas racionais. O que isso quer dizer? A partir do momento que eu adoto todo esse negócio, essa roupa falsificada, tudo isso aí que vocês falaram, né, para eu virar o Tiagão boladão da Uni Andrade,
Eu estou, na verdade, adotando um padrão estratégico para me sobressair em uma disputa. E nós podemos dizer que, dentro da teoria do Pierre Bourdieu, a sociedade é composta de muitos campos diferentes. Cada um desses campos vai trazer consigo a obrigatoriedade da adoção de um hábitos. E é o hábitos justamente que vai divergir um campo do outro. Gente, eu vou compartilhar brevemente a tela aqui para nós mostrarmos, para mostrar o AVA para vocês. Lembrando que no AVA, gente, nessa parte aqui, ó, material de apoio, tem uma videoaula que eu gravei há um tempo atrás sobre esse tema da aula de hoje. É uma videoaula de mais ou menos 15 minutos, bem legal, que eu acho que vai ajudar bastante. Mas o fato é, por exemplo, aqui, vamos olhar para dois grupos. Aqui eu tenho um grupo religioso judeu chamado Neturei Karta, que são os defensores do portal. Eles podem ver que eles têm um visual muito característico. Então, o sapato é tradicional, esse capote, o cabelo, né, trançado, a barba, esse chapéu, né, de Yiddish, por assim dizer. Além disso, tem toda uma liturgia, tem toda uma faixa de interesse. Esse grupo, em específico, é um grupo diferente. É um grupo de judeus ortodoxos e eles são contra o próprio Estado de Israel, porque, segundo a religião judaica, os judeus estão em diáspora, ou seja, eles só podem voltar para a Terra Santa a partir do momento que o Messias, nesse caso Jesus Cristo, voltar para a Terra. E como ele não voltou ainda, claro que o Henrique Cristo, né, se diz Cristo, mas como ele não voltou ainda, a criação seria uma blasfêmia, né, segundo esse grupo. Veja aqui um segundo grupo, eles também, né, todos estão iguaizinhos, com camisetas iguais, calças e bermudas do mesmo modelo, né, tênis esportivos, skates na mão. Estes são skatistas e esses são judeus ultra-ortodoxos. Tanto aqui quanto aqui, eu tenho o quê? Um campus distinto, né? E cada um desses aqui adota um hábitos para fazer parte desse campo e se destacar. Por exemplo, se eu fosse esse rapaz aqui, esse bonitinho aqui, esse menininho aqui, com esse cabelo comprido, e quisesse fazer parte desse grupo aqui, eu teria que adequar o meu hábitos para isso. Ou se eu fosse esse judeu ultra-ortodoxo e quisesse fazer parte desse grupo aqui, eu também teria que adequar o meu hábitos, né? Então, aqui lendo brevemente, né, para o Pierre Bourdieu ter que aproximar até para ler, a existência de um campo especializado e relativamente autônomo é correlativa à existência de alvos que estão em jogo e interesses específicos. Dito de outra forma, o que faz com que tanto esses caras aqui quanto esses caras aqui adotem todo esse padrão, todo esse hábitos, é a ideia de que vale a pena fazer parte daquele campo e disputar as coisas que ali estão em jogo. Então, através dos investimentos indissoluvelmente econômicos e psicológicos, ou seja, aqui quando eu vou, por exemplo, fazer lá aquela conversão que vocês falaram, de malhar, de tirar a camisa, de fazer tatuagem, de descolorir o cabelo, aprender outro idioma, enfim, tudo coisa de funkeiro. Aqui eu estou fazendo um investimento que é econômico e psicológico, e que suscitam entre os agentes dotados de um determinado hábitos, né? Que é tudo isso. O campo e aquilo que está em jogo nele produzem investimento de tempo, dinheiro, trabalho, como no caso do futebol. Eu vou ter que entrar na academia, vou ter que entrar no Instagram, vou ter que contratar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, né? Todo campo, enquanto produto histórico, gera interesse, que é a condição de seu funcionamento. Ou seja, o que faz com que um campo ele seja interessante
para os demais indivíduos são as circunstâncias históricas que eles se plasmam, né? Por que no Brasil as pessoas querem ser jogador de futebol, como a Daniele bem disse? Guarda uma relação muito grande com a nossa cultura. Ele é visto por muitos como um sonho, a única saída de ascensão social dentro da pobreza. Ok? Então, aqui, para o Pierre Bourdieu, a vida, ele é como esse negócio da estrela aqui, um jogo, né? E dentro desse jogo, você tem vários campos de atuação em específico. E para cada campus, é necessário que você adote um determinado hábito. Veja aqui, gente, esse Neymar novinho aqui, olha que bonitinho que ele era, né? Com um sonho, mudou muito, né? Então, em cada cenário, né, os indivíduos, como por exemplo o Neymar, topam fazer parte do jogo para disputar bens específicos em disputa. Como, por exemplo, o jogador de futebol, que para obter reconhecimento, fama, dinheiro, ele precisa se destacar entre os outros jogadores. Ou seja, não basta ter esse rostinho maravilhoso. Tem que jogar muita bola, tem que saber cair, né, tem que saber rolar. E aqui os hábitos, eles são os princípios geradores de práticas distintas e distintivas, ou seja, aquilo que eu não só faço, como eu faço para me distinguir. Por exemplo, o que come o operário e, sobretudo, a forma de comer, o esporte que ele pratica e sua maneira de praticá-lo, as opiniões políticas, que são a sua maneira de exprimi-las, diferentes sistematicamente do consumo, ou atividades correspondentes de um industrial, etc, etc, etc. Tudo aqui é capaz de gerar a ideia de bom ou mal, né? Um exemplo de hábitos, por exemplo, são as etiquetas à mesa. E confesso que eu nem sabia. Então, aqui, ó, uma pausa, um não gostei. Para mim, o pausa e o não gostei é igualzinho, né? Eu nem saberia. Eu terminei, o delicioso. Em algumas esferas, em alguns campos, é importante que você saiba muito bem as etiquetas à mesa, porque elas vão compor um hábitos, né? Um outro exemplo aqui, eu tenho uma foto de um líder da Yakuza com as suas tatuagens. As tatuagens, né, essas tatuagens corpóreas que percorrem todo o corpo como uma malha, elas são uma característica, um hábitos próprio, né, da Yakuza. Se eu quero ser um Yakuza more, né, top, né, como esse aqui, que é um chefe, eu preciso, uma das prerrogativas que eu tenho que seguir. Um outro exemplo, essa senhora, né, veja o pé dela aqui, todo deformado, ela era uma geisha, né, quando jovem. As geishas não podem ter pé superior ao tamanho 33, então elas amarram, elas fazem várias coisas, quebram ao longo da vida para elas ficarem nesse formato. E, enfim, por mais que nós achemos feio, podemos achar feio, essas são características obrigatórias para você se tornar uma geisha, né? Então é um campo ou da geisha, e para você se tornar uma geisha, você tem que adotar um hábitos, né? Então, o hábitos para o Pierre Bourdieu ele vai ser um sistema de disposições duráveis e transponíveis, ou seja, a partir do momento que eu me torno um funkeiro, eu adoto tudo, a gíria, a forma de falar, tal, e eu tendo a fazer aquilo por um tempo e também transmitir esses valores para as outras pessoas. E aqui vão se integrar todas as experiências passadas, funcionando como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações, e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas graças a transferências analógicas de esquemas. Então, aqui é o lance. Se eu quero, por exemplo, me tornar um cidadão lá na Coreia do Norte, e eu sou um funkeiro, eu tenho que mudar o meu estilo, tenho que andar mais ou menos igual a essas pessoas, tenho que reverenciar, né, o grande líder da Coreia do Norte, eu tenho que adotar um outro hábito. Se eu quero me tornar um estudante, se eu quero me tornar, enfim, todas as profissões. Um exemplo, aqui, eu escrevi alguns exemplos. Então, vamos imaginar, por exemplo, um executivo de Wall Street, que quer se tornar professor de yoga. É um campo específico. Ele vai ter que adotar muitos passos, como, por exemplo, mudar a forma de se vestir, trocar terno por roupas confortáveis, curso de yoga, etc, etc.
tem que frequentar locais de praticantes de yoga, eu acho que ele tem que se tornar vegan, tem que ter jargões próprios, ele tem que trocar, aqui, ó, até coloquei a do vegan, enfim, ele tem que fazer várias e várias coisas, né, para se tornar para sair desse homem, para se tornar esse homem, né? Vamos dar um outro exemplo. Um cantor de black metal, olha que exagero, né, o visual desses caras, ele quer se tornar um cantor de funk. Então, imagina esse cara aqui querer se tornar esse, né? Esse quer se tornar esse. Então, o que ele tem que fazer? Mudar o corte de cabelo, trocar roupa escura por roupa de marca, deve alterar o teor das letras, ou seja, não fala mais de demônio, fala talvez de drogas, de sexo, de diversão, deve adotar um novo repertório de gírias, deve frequentar outros nichos, como, por exemplo, os pancadões, deve também trocar o seu produtor musical, mudar seu estilo, seu padrão visual nas redes sociais, dentre outras mudanças. Então, aqui, né, o campo, ele é aonde o indivíduo está em disputa. Por exemplo, aqui, os indivíduos, né, que estão no campo do judaísmo ortodoxo, né, eles estão se disputando aqui quem vai ser o rabino mais top de todos. Aqui, estão disputando quem vai ser o melhor skatista de todos. Aqui, estão disputando quem vai ser o melhor jogador de todos. Aqui, né, quem vai ser o maior mafioso, quem vai ser a geisha mais importante, ou ainda o cidadão norte-coreano mais recompensado, ou ainda o melhor executivo, o melhor professor de yoga, o melhor funkeiro, o melhor black metal, enfim, em todos os casos, existe um campo. Esse campo vai trazer coisas que estão em disputa, que nós chamaremos a princípio de capital, e na aula que vem nós vamos fazer aqui a troca simbólica de capitais, vamos descobrir o que são esses capitais e como eles são trocados, mas o fato é, para cada campo, eu preciso adotar hábitos. Isso se dá a socialização. Um exemplo que eu dou, gente, são os cursos aqui na Unidade. A Márcia aqui, nada ortodoxa narra uma judia que foge da cultura imposta pelo limite da comunidade judaica e muda seus hábitos. Bem interessante. A Márcia já deu uma dica aqui, tomara que tenha no Netflix, vou procurar, mas de fato, imagine que você é um judeu ortodoxo. Você não pode, por exemplo, uma mulher, ela pode nem relar num rabino, por exemplo, não pode, né? Para ela se tornar uma funkeira, ela vai ter que alterar muitos hábitos, né? Imagina para se tornar... Oi, diga, Dani. Eu tenho um exemplo bem interessante. Eu tenho uma prima que ela está morando na Espanha já fazem uns 4 anos, e ela conseguiu visto espanhol, e agora ela deu entrada à cidadania espanhola. Então ela teve que estudar tudo sobre a cultura espanhola, tudo sobre, né, sobre a Espanha mesmo. Ela vai fazer uma prova agora em setembro, e tudo, ela tem que saber mais do que os espanhóis que são, né, que moram lá, e depois que ela conseguir a cidadania espanhola, ela não pode, quando ela se apresentar, ela não pode dizer que ela é mais brasileira, ela é espanhola, ela não pode. Se ela chegar lá e falar, não, eu sou brasileira, não, você não é brasileira, você é espanhola, ela já mudou tudo, então ela é espanhola. Então agora, ao invés de feijoada, vai comer paella, ao invés de samba, vai dançar com aquelas né, com aquelas coisinhas. Flamengo, né? Flamenco, isso, é bem isso. E ela teve que mudar tudo, né? Então, eu ainda brinco, eu falei, mas você não é mais brasileira? Ela falou assim, não, brasileira eu sou aqui, mas lá eu sou espanhola. Então teve que mudar todo o hábito dela por causa disso. Isso foi o que ela forçou, assim. Agora, no cotidiano dela, as mudanças vão vir naturalmente, como, por exemplo, a forma de se relacionar com as outras pessoas, o padrão alimentar dela, o que ela escuta de música, o que ela vê no cinema, né? Então, o hábito tá nisso, né? É uma mudança intrínseca, né? É como trocar de roupa, né? Não dá para você ficar com a mesma roupa. Não, você troca de roupa. E cada campo nós podemos entender como se fosse um cenário
aonde eu tivesse que utilizar um uniforme específico, né, que é o hábitos, né, e é justamente o hábitos que vai determinar o meu potencial de acesso ao campo. Eu digo para vocês o seguinte, algo que eu sempre falo, nos cursos aqui na Uniandrade, eu leciono tanto para alunos que estão no primeiro como no último período, e eu percebo o quê? Pelo menos em sala de aula, uma padronização. Então, no primeiro período, o padrão é heterogêneo. Por exemplo, uma turma de psicologia, cada um está vestido de um jeito. Você tem um mais bicho grilo, outro mais certinho, outro mais esportista, outro mais despojado. No último período, no 10º período, estão todo mais ou menos igual, falando mais ou menos igual, se vestindo mais ou menos igual, e aqui, inclusive, até as abordagens. Então, quem é da psicanálise vai adotar mais ou menos um repertório de palavras, uma forma de se vestir, que é um social não tão clássico, assim, por assim dizer. E isso eu consigo descobrir, por exemplo, gente, na Uniandrade, o curso que a pessoa faz só pelo visual. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para vocês e vocês tentam adivinhar. Imagine um rapaz sentado lá no chão da Uniandrade com camiseta do Che Guevara, barbudo, de dreads, tocando violão. Que curso é esse? Filosofia, exato. Exato. Não precisei nem falar muito, né? Ou, por exemplo, primeiro dia de aula, todo mundo com aquele terninho ali da CIA, meio curto, meio desajustado, direito, né? Ou ainda as turmas de saúde, né? Nem começou as aulas de laboratório e já está todo mundo de branco. Enfim, né? Então aqui é uma tentativa de hábitos, né? Uma introjeção, uma adaptação a fim de se disputar aquilo que está em jogo, né? Então, em suma, um conceito, né? Parece complicado, né? O conceito de campo e hábitos, né? Existem 10 livros do Bourdieu para falar disso, mas em geral é isso. O campo ele vai ser um local de disputa, né? E existem muitas disputas. Nós podemos falar de dentro do nosso próprio lar. A nossa família, ela é um campo. E nós escolhemos permanecer ou não dela porque nós acreditamos que o que está nela vale em jogo disputar. E dentro da nossa família mesmo, nós temos que adotar, às vezes, ajustar o hábito. Não jogar a toalha molhada, não arrotar na mesa, sei lá o que não pode fazer, né? Cada família tem o seu hábito. Na empresa que você vai trabalhar, existe, apesar de você ter ali as normas formais, existem os hábitos informais, né, e eles são muito importantes para a sua estratificação, e assim em tudo na vida. Então, em suma, né, resumindo aqui a aula de hoje, o campo é uma demarcação, mas não é uma demarcação física, geográfica, é uma demarcação social, é uma demarcação de atividades sociais. E aqui a gente pode elencar muitas. Por exemplo, o campo religioso. Para eu me tornar um religioso, eu tenho que me adaptar muito, né, ao meu hábitos, né? Para eu me tornar um acadêmico, para eu me tornar um psicólogo, para eu me tornar como vocês falaram aqui, cantor de pagode, enfim, para cada segmento da sociedade, para eu ter a chave de acesso, eu preciso ter o hábitos. Cada campo vai determinar um tipo de hábitos, mesmo que alguns hábitos eles sejam úteis em vários campos diferentes, como, por exemplo, a etiqueta na mesa. Se eu estou no campo da arte, né, da arte, digo da arte milionária, daquela arte cara, eu preciso saber, pelo menos mostrar que eu sei comer na mesa para os demais ver. Da mesma forma, se eu sou um executivo de Wall Street, eu também preciso ter esse hábito. Evidente que cada campo vai ter hábitos que são tanto distintos como distintivos, né? O que é distintivos? Algo que você olha e já fala, aquele cara
é daquele campo, né? Como a foto do black metal que eu mostrei. É indubitável, né? Você não pensa duas vezes, né? Não, esse cara é um cirurgião, ele é um veterinário, ele é lixeiro. Não, você já olha e fala, ele é um black metal, né? Da mesma forma que um cantor de funk. Gente, eu pergunto para vocês, ficou alguma dúvida? Vocês entenderam o conceito? Gostaram? Acharam nada a ver? O que vocês acham? Foi uma aula bem explicativa, foi bem bacana, professor. Ô, Renata, tudo bem? A Renata, eu sempre lembro ela falando dos hábitos alimentares, né, Renata? Eu acho que você é vegan, vegetariana, não? Então, na verdade, vocês interpretaram mal a situação aquele dia. Eu falei que desde criança, quando era pequena, eu não gostava de carne e eu apanhava para comer carne. Minha mãe não Entendi. aceitava isso. E assim, hoje eu dou preferência para comer qualquer coisa que não seja carne, Menos mas carne. Não, entendi, sim, entendi. mas eu sou obrigada a fazer na minha casa, porque eu tenho meu Claro. marido, os meus filhos, então eu cozinho para todos eles. E, infelizmente, a sem-vergonhice existe em mim e eu ainda acabo comendo carne. Mas eu não sou vegetariana, então agora acho que ficou bem claro, né? Não, ficou claro, Renato. Mas aí até entra no nosso exemplo. A sua casa ela seria um campo e, enfim, já existe um hábito que é o hábitos que é o consumo de carne enfim, hora ou outra, até você que tem algum tipo de aversão acaba entrando no jogo porque é o hábito, né? Sim. Enfim, Mas assim, que o meu filho, hoje de 4 anos, ele não gosta de carne. Ele não gosta de jeito nenhum. Eu não obrigo ele a comer. Se de repente a gente for ao pediatra e ver que tá faltando vitamina, a gente repõe de alguma forma, mas eu não vou forçar, não vou obrigar, não vou bater nele para ele comer carne, como aconteceu comigo. Isso eu não vou fazer. Eu não sou nutricionista nem nada, mas eu imagino que a maior parte dos nutrientes, né, sobretudo das proteínas e dos aminoácidos, podem ser substituídos por outras proteínas. Enfim, eu não sei, não vou saber dizer exatamente quais aqui, mas não é a questão. Mas um exemplo interessante, né? Existem grupos, por exemplo, um grupo de vegans, por exemplo. Para eu andar com os vegans, um dos critérios é eu ajustar o meu próprio hábito alimentar. Senão eles podem até gostar de mim, mas eles não vão me aceitar dentro daquele campo. Eu Então, tinha uma amiga ela era vegetariana e ela era uma pessoa assim, eu gostava muito dela, porque desde criança convivíamos, mas ela se tornou uma pessoa extremamente chata, porque ela é, não aceitava ninguém do lado dela que comesse qualquer outra coisa que tivesse vida, ela não aceitava, e ela acabava sendo mal educada, grosseira muitas vezes, então assim, eu não tenho saco para esse tipo de situação, entendeu? Então, aquele dia deu a entender que eu era esse tipo de pessoa, e eu não não, sou. não, não. Não fiquei com essa impressão, não. Enfim, mas aqui é uma questão de campo, né? Da mesma forma que a sua colega ela tem um hábito meio chato, chato talvez seja para você. Imagino que os demais amigos, né, que fazem parte do campo dela pensem mais ou menos parecido e um acaba retroalimentando o outro. Isso acontece, por exemplo, em religião. Eu tenho amigos de várias religiões diferentes eles são muito chatos com essas coisas, sabe? Não, isso não pode, isso é isso é aquilo, enfim, mas eu compreendo, porque isso é o que dá a consonância, né, nesse grupo, né? É o hábitos, né, desse grupo, são os valores, né, que estão nesse campo. Sim, a visão de mundo que eles têm, né? É isso para eles. Exatamente. Exatamente. Gente, se para vocês ficou tudo claro, eu vou ler a atividade de presença. Lembrando que para essa atividade não existe certo ou errado, é só a opinião de vocês mesmo. Eu não consigo rodar meu aba aqui.
Vamos responder. Bom, então, como a gente viu na aula de hoje, a ideia de campo e hábitos ela é central dentro da economia das trocas simbólicas do Pierre Bourdieu, que é o tema da aula que vem, que nós vamos falar como esses capitais eles são trocados. A ideia de que a sociedade não é um todo homogêneo, ao contrário, o que se tem são diversos campos onde, para que o indivíduo consiga fazer parte da disputa, ele deve adotar o seu hábito. Ou seja, quando a gente fala de sociedade, ele não está falando de um grupo, todo mundo igual aos brasileiros. Não, eu tenho brasileiro punk, eu tenho brasileiro do funk, eu tenho brasileiro médico, eu tenho brasileiro mendigo, eu tenho brasileiro traficante. E em cada um desses grupos, o indivíduo ele tem que adotar hábitos, né? Então, dito de outra forma, o que leva o indivíduo a fazer parte de um campo é a vontade de fazer parte da disputa pelos capitais que estão em jogo, e para isso é o hábitos que modula, em larga medida, o acesso, né? Aqui, um grafite do Pierre Bourdieu. Então, nesse sentido, assinale a alternativa que mais condiz com a sua opinião. Alternativa A. É mais fácil alguém do campo se habituar com a cidade do que o contrário. Então, imagine alguém, por exemplo, que mora no campo, que eu digo não é o campo do Bourdieu, mas o campo, região rural, e vai para a cidade. Quem será que vai ter mais dificuldade de ajustar o hábitos? Será que é o morador do rural ou o morador da cidade, né, que vai intercambiar? 2. B. Contemporaneamente, muitas pessoas se mostram insatisfeitas em seu campo, sobretudo profissional, e por isso adequam ou hábitos em busca de outras oportunidades. Tem um errinho de ortografia aqui, mas é adequam, ao invés de adequar. O hábito em busca de outras oportunidades. Acho que um exemplo interessante é o campo da culinária, que tem abarcanhado professores, economistas, psicólogos, profissionais liberais de várias áreas descontentes para a culinária. C. A psicologia, enquanto campo, pede a adoção de hábitos que, de alguma forma, são convergentes com outros campos, como, por exemplo, o hábitos da comunicação, enfim, e também da inteligência emocional. D. Hoje, mais do que no passado, as pessoas têm curiosidade e interesse por novos campos, e para isso estão dispostas a ajustar os seus hábitos. E um exemplo aqui foi o filme que a Márcia falou aqui da judia ortodoxa, que teve curiosidade de sair fora daquele campus, e para isso ela teve que adequar os hábitos dela, né? E é mais fácil um ateu adequar seus hábitos para se tornar religioso do que o contrário. Enfim, escolha a alternativa que vocês acham que faz mais sentido e fechou. Gente, eu pergunto, gente, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Para Tudo mim, tá certo, tudo certo. professor. Ok. Gostaram, gente? Sim. Passamos por todos os hábitos, por todas as culturas nessa tão rápida aula. Legal, Começamos espero a passar muito bom. que tenham gostado. E aqui a gente já começa a olhar com um pouco, com um olhar mais heurístico para a sociedade de maneira geral e para o comportamento das pessoas. Que, em larga medida, o comportamento individual, né, tanto os gostos, as virtudes, vão refletir o campus, né, vão refletir o exterior. Então, nesse caso, a ideia é, quando o indivíduo está em um campo, e ele olha para um outro participante, é como se ele estivesse olhando para um espelho de alguma forma. Gente, muito obrigado pela atenção, obrigado também por ter entrado mais cedo. Peço desculpa hoje por ter começado a aula mais cedo, mas na semana que vem em diante, volta para 8h30, normal, horário normal. Hoje foi por conta de um compromisso que eu vou começar agora há pouco. Gente, fico à disposição no e-mail thiago.moraes@uniandrade.edu.br.
Dúvidas, sugestões, qualquer inquietude, podem me procurar. E eu deixo também aqui o link do canal. Se inscrevam, tem uma playlist lá com todas as nossas lives. Assim que eu termino aqui, eu já jogo a live lá. Eu acho que fica mais fácil de vocês encontrarem. Para um dia para estudar é legal. Abre a playlist, ela vai rodando, rodando, rodando. Gente, é isso. Paz, força, foco e fé. Tenham uma semana maravilhosa de bons estudos e de realizações. Valeu, gente. Tamo junto. Até a próxima. Até, professor. Até, professor. Obrigada. Obrigada, bom dia. Bom dia para vocês, povo.